Era uma noite comum na casa dos Oliveira, uma mansão imensa que exibia todo o luxo de uma família milionária. Mas por trás de toda essa riqueza, havia um mistério que ninguém conseguia resolver. Os gêmeos Lucas e Laura, filhos de um empresário negro de sucesso, não conseguiam dormir. Todos os recursos possíveis haviam sido utilizados: psicólogos, tratamentos especiais, até remédios caros. Nada funcionava. E as noites sem descanso começaram a tomar um rumo perigoso. Os pais estavam perdendo a esperança. Eles olhavam para os filhos e se viam impotentes. Não importava o quanto tentassem. Os gêmeos pareciam ser consumidos por algo invisível que não os deixava encontrar paz. Foi então que, após muitas tentativas frustradas, uma mulher misteriosa entrou na vida deles. Uma babá que não parecia se impressionar com o luxo ao seu redor, mas sim com os corações das crianças. Ela chegou em um momento de desespero, sem grandes promessas. Mas com uma calma impressionante, ela fez algo que ninguém mais havia tentado, algo que mudaria para sempre a vida daquela família. O que aconteceu naquela noite pode parecer um milagre, mas foi mais do que isso. Foi a chave para resolver um problema que estava tirando a paz de todos. Você está prestes a descobrir o que a nova babá fez e como ela transformou a vida dos gêmeos e de toda a família Oliveira. Prepare-se para uma história que vai tocar seu coração de uma forma que você jamais imaginou. Antes de começarmos, quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma história emocionante como essa. Aqui, compartilhamos histórias reais, repletas de ensinamentos e transformações incríveis que vão tocar o seu coração e te deixar refletindo por muito tempo. Então, não perca tempo e já se inscreva para fazer parte dessa jornada. Agora vamos descobrir o que a babá fez para mudar tudo na vida dos gêmeos e transformar a história da família Oliveira para sempre. Capítulo 1. A ansiedade dos gêmeos. Os gêmeos, Lucas e Laura, estavam crescendo em um ambiente de opulência. Seus pais, Ricardo e Teresa Oliveira, eram donos de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Mas por mais que tivessem tudo ao seu alcance, os pequenos pareciam viver em um constante estado de inquietação. Desde muito cedo, Lucas e Laura desenvolveram um medo irracional do escuro. Mas não era apenas o medo comum que qualquer criança poderia ter. Era algo mais profundo que os impedia de descansar e os deixava constantemente ansiosos. Teresa, a mãe, tentou de tudo. Luzes noturnas, contos de fada, música suave, mas nada funcionava. As crianças não dormiam, e com o tempo, o comportamento delas foi ficando cada vez mais imprevisível. A saúde deles começou a ser prejudicada pela falta de sono. Ricardo, o pai, estava exausto. Ele passou a buscar tratamentos médicos e psicólogos renomados, mas os resultados eram sempre os mesmos. Os gêmeos continuavam a não conseguir dormir. O casal, apesar de todas as suas conquistas e riquezas, sentia-se completamente impotente. Eles já haviam tentado de tudo e se viam à beira de perder a esperança. O que estava acontecendo com seus filhos? Seria o estresse de uma vida cheia de exigências? Ou havia algo mais profundo? Quando já não restavam mais alternativas, foi que Teresa ouviu falar de uma babá diferente, uma mulher conhecida por sua abordagem única e tranquila com crianças. Muitos falavam dela como alguém capaz de fazer milagres, mas Teresa estava cética. Ela já havia ouvido promessas antes e nenhuma delas tinha funcionado. No entanto, em um momento de desespero, o casal decidiu arriscar. Chamaram a babá para uma entrevista. Ela era uma mulher de aparência serena, sem pressa, que não parecia se impressionar com os bens materiais ao seu redor. A conversa com a babá foi curta, mas foi suficiente para Ricardo e Teresa sentirem que, talvez, ela fosse a última esperança para seus filhos. Eles a contrataram, sem grandes expectativas, mas com a fé de que poderiam finalmente encontrar uma solução. Capítulo 2. O encontro com a babá. Quando a babá, chamada Helena, chegou à mansão dos Oliveira, Lucas e Laura estavam brincando na sala.
Eles a observaram de longe, desconfiados, mas a mulher não parecia demonstrar pressa. Em vez disso, ela se ajoelhou ao nível das crianças e as cumprimentou com um sorriso genuíno. Olá, meus amores, eu sou a Helena. Eu estou aqui para ajudar vocês a dormir melhor. Sei que isso pode parecer difícil, mas juntos vamos encontrar uma maneira. Lucas, o mais velho, olhou para a mãe com um olhar questionador. Ela vai conseguir fazer a gente dormir? Perguntou ele com a voz trêmula. Helena não deu respostas imediatas. Ela apenas olhou para Lucas e com calma disse: Eu não sei se vou conseguir fazer vocês dormir de imediato, mas prometo que farei de tudo para ajudá-los a encontrar a paz que precisam. Essa abordagem calma e direta foi um grande contraste com as técnicas anteriores, que tentavam forçar as crianças a se acalmarem. Helena não tinha pressa de mudar nada, e isso trouxe uma sensação de alívio para os gêmeos, que estavam acostumados a tanta pressão. Nos primeiros dias, ela não tentou resolver o problema de imediato. Ao invés disso, fez questão de estabelecer uma conexão genuína com Lucas e Laura. Às vezes, as soluções mais simples são as mais poderosas. Ela começou a contar histórias suaves antes de dormir, mas com uma peculiaridade. As histórias eram sobre aventuras e descobertas no escuro. Nada de monstros ou perigos. Apenas o conforto de entender que o escuro não era algo a temer, mas sim algo a explorar com tranquilidade. Após algumas noites, algo estranho começou a acontecer. Lucas e Laura começaram a ficar mais calmos. Os sorrisos começaram a surgir e os olhares de medo começaram a desaparecer. Helena estava fazendo o que ninguém mais conseguira. Ela estava trazendo paz aos corações inquietos dos gêmeos. Capítulo 3. O método inusitado. Nos dias seguintes, a babá Helena continuava com sua abordagem calma e cheia de empatia. Ela se dedicava inteiramente às crianças, observando-as com atenção, mas sem pressioná-las. Tudo parecia ter um ritmo próprio, onde as pequenas mudanças aconteciam de forma gradual e silenciosa. A cada noite, antes de dormir, Helena contava histórias sobre animais que viviam no escuro, como morcegos e corujas, mostrando que a escuridão não era algo a temer, mas sim um lugar onde novas descobertas podiam acontecer. A ideia de explorar o escuro começou a fazer sentido para Lucas e Laura, que antes se sentiam aterrorizados. No entanto, o que ninguém sabia era que Helena possuía um método único para lidar com as crianças. Ela acreditava que a paz interior era a chave para qualquer problema emocional, e para isso ela praticava uma técnica chamada respiração consciente. Essa técnica consistia em respirar profundamente e focar nas sensações do corpo, algo que ela ensinou aos gêmeos de uma forma lúdica. No começo, Lucas e Laura achavam a respiração consciente estranha e difícil. Eles não conseguiam entender como isso poderia ajudá-los a dormir. Mas com o tempo, perceberam que, ao se concentrarem na respiração, conseguiam relaxar mais rapidamente e, curiosamente, seus medos começavam a diminuir. Uma noite, Lucas se virou para Helena com um sorriso tímido e disse: Eu não sinto mais tanto medo. É como se o escuro não fosse mais tão assustador. Helena sorriu, sem dizer uma palavra. Ela sabia que, naquele momento, o processo de transformação estava acontecendo. Teresa e Ricardo, inicialmente céticos, começaram a notar a mudança nos filhos. Pela primeira vez em meses, os gêmeos estavam dormindo mais tranquilos e o clima na casa estava mais leve. Eles não acreditavam no que estavam vendo. Os filhos estavam finalmente descansando sem aquela angústia constante. Ao observar isso, Ricardo foi até Helena para conversar. Você realmente fez um milagre. Como conseguiu? Perguntou ele, genuinamente impressionado. Helena sorriu e respondeu com humildade: Não fiz nada mais do que ouvir e ser paciente. Eles precisavam de tempo e de alguém que acreditasse neles. Esse simples gesto de confiança em Lucas e Laura foi a virada que transformou a história de todos na casa dos Oliveira.
A técnica de Helena estava funcionando e a cada noite o medo dos gêmeos diminuía ainda mais, até que, finalmente, a paz reinava no quarto deles. Capítulo 4. A transformação de Lucas. A transformação de Lucas foi a mais notável. Sempre o mais ansioso e nervoso entre os gêmeos, ele parecia ser o mais afetado pelas noites sem dormir. Mas com o passar das semanas, Lucas começou a demonstrar uma calma que seus pais nunca haviam visto antes. Uma noite, após mais uma sessão de respiração consciente com Helena, Lucas se deitou na cama e fechou os olhos. Ao contrário de antes, ele não se contorceu ou pediu que a luz fosse deixada acesa. Ele estava tranquilo, ouvindo os sons suaves da casa e, pela primeira vez, não sentindo medo do escuro. "Mamãe, papai, eu estou bem", disse Lucas, ao acordar no meio da noite com um sorriso no rosto. Era um sorriso genuíno, sem a tensão que antes marcava seu rosto. Teresa, que estava acostumada a passar noites em claro com ele, se sentou ao lado da cama, sem palavras. Na manhã seguinte, Ricardo não conseguia acreditar. Lucas estava mais calmo, mais presente e, pelo jeito, completamente diferente do menino que ele conhecia antes. O garoto estava brincando no jardim, sorrindo, sem nenhum sinal de ansiedade. A transformação de Lucas não parou por aí. Ele começou a se destacar também em outras áreas da vida. Ele estava mais atento nas aulas, interagia melhor com as pessoas e, o mais surpreendente de tudo, parecia ter encontrado um novo propósito em seus hobbies, como a pintura. Lucas começava a ver o mundo com uma nova perspectiva. Teresa e Ricardo se olhavam maravilhados. Eles nunca imaginaram que algo tão simples como respirar e se permitir sentir pudesse mudar a vida de seu filho de forma tão profunda. Eles tinham uma gratidão imensa por Helena, que com sua calma havia conseguido restaurar a paz na casa deles. Uma tarde, durante o jantar, Lucas olhou para a mãe e disse: "Eu me sinto bem agora, mamãe. Eu não tenho mais medo." Teresa, com os olhos marejados, respondeu: "Eu também me sinto mais tranquila, meu filho. Obrigada por me ensinar a ser paciente." A mudança de Lucas era visível. Ele não era mais aquele menino cheio de medos, mas uma criança que começava a enxergar o mundo de uma maneira mais serena. Helena havia dado a ele mais do que a habilidade de dormir. Ela lhe deu a confiança de viver plenamente. Capítulo 5. A evolução de Laura. Laura, a irmã mais nova, sempre foi mais introspectiva do que Lucas. Embora também tivesse medo do escuro, sua forma de lidar com o problema era diferente. Ela ficava em silêncio, muitas vezes se trancando em seu próprio mundo, com um medo silencioso que a consumia. Ao contrário de Lucas, Laura demorou um pouco mais para aceitar as técnicas de Helena. Ela não se entregava facilmente, sempre desconfiada de qualquer mudança. Contudo, Helena não a pressionava. Ela sabia que cada criança tem seu próprio tempo. Uma tarde, enquanto Laura brincava no jardim, Helena se aproximou dela e disse: "Você sabia que os animais não têm medo do escuro porque confiam no que não vem?" A frase ficou gravada na mente de Laura. Ela nunca havia pensado sobre isso. Nos dias seguintes, Helena começou a incentivar Laura a explorar o jardim à noite, sempre acompanhada dela. A cada passo que Laura dava na escuridão, ela sentia uma sensação de liberdade e controle que nunca tinha experimentado antes. Com o tempo, Laura foi começando a se libertar dos medos que a aprisionavam. Ela passou a ficar mais tranquila à noite, não mais se escondendo sob as cobertas, mas relaxando e até sorrindo ao sentir a escuridão ao seu redor. Uma noite, Laura se aproximou de Helena e, com um brilho nos olhos, disse: "Eu posso dormir no escuro agora, não é mais tão assustador." Helena sorriu, satisfeita com o progresso, e a encorajou a continuar confiando nesse novo caminho. Teresa e Ricardo estavam incrédulos. O comportamento de Laura estava mudando de maneira visível. Ela agora falava mais sobre seus sentimentos e estava mais aberta ao mundo.
A menina estava se tornando uma versão mais feliz e confiante de si mesma. O que parecia impossível havia se tornado realidade. Os gêmeos, que antes viviam com medo, agora estavam livres. A influência de Helena não se resumia a uma simples técnica. Ela havia dado a eles a confiança de enfrentar seus medos e encontrar paz onde antes havia apenas angústia. Capítulo 6. O poder do amor e da empatia. A transformação de Lucas e Laura não era apenas sobre técnicas ou métodos. Havia algo muito mais profundo acontecendo dentro deles. Helena havia trazido algo fundamental: empatia. Ela não tentava apenas corrigir um problema. Ela tentava entender a raiz do medo das crianças e tocá-las emocionalmente. Durante uma tarde, Helena sentou-se com os gêmeos na varanda. Ela não os abordou com palavras de instrução, mas com um simples convite. Vamos conversar sobre o que está dentro de vocês. O que vocês sentem quando o escuro chega. Lucas foi o primeiro a responder hesitante. Eu me sinto sozinho, como se ninguém pudesse me ajudar. Helena, com um olhar suave, disse: não estamos sozinhos. Mesmo no escuro, nós temos nossa força interior. Ela explicou com um carinho que tocava profundamente como o amor e a confiança no outro poderiam vencer qualquer medo, até o mais profundo. Laura, que sempre tinha sido mais fechada, finalmente se abriu. Eu tenho medo de que algo ruim aconteça enquanto eu estou dormindo. Tenho medo de que, quando acordar, tudo esteja diferente. O medo da perda, do desconhecido, estava ali, mais evidente do que nunca. Ao ouvir isso, Helena explicou com uma voz suave e acolhedora que os medos deles eram naturais, mas não precisavam governar suas vidas. O amor, meus amores, nunca desaparece. Mesmo quando a noite chega, o amor está ao nosso redor, nos dando segurança e conforto. Lucas e Laura passaram a entender, de uma forma que nunca haviam compreendido antes, que seus medos estavam ligados a sentimentos de solidão e insegurança. Helena os ajudava a entender que esses sentimentos eram passageiros e que eles sempre poderiam contar um com o outro e com a força do amor familiar. A partir desse dia, as conversas com Helena se tornaram mais profundas. Ela os incentivava a falar sobre seus sentimentos sem medo de se expor. Ao mesmo tempo, ela ensinava que os momentos de vulnerabilidade eram normais e que, em vez de evitá-los, era necessário enfrentá-los com coragem e apoio. A empatia de Helena não só ajudou os gêmeos a superar seus medos, mas também fortaleceu os laços familiares. Ricardo e Teresa começaram a olhar para seus filhos de uma nova maneira, com mais compreensão e paciência, sabendo que cada criança carrega suas próprias batalhas internas. Capítulo 7. O desafio da primeira noite. Sozinhos, após semanas de sucesso com as técnicas de Helena, chegou o momento mais desafiador para os gêmeos. A primeira noite que passariam sozinhos no quarto, sem a presença constante de Helena para guiá-los. Era uma grande conquista, mas também uma grande prova de tudo o que haviam aprendido. Helena não estava mais morando com a família, mas ainda acompanhava o processo à distância, sempre disponível para apoiar quando necessário. Naquela noite, ela fez questão de dar uma última conversa com os gêmeos. Lembrem-se de tudo o que vocês aprenderam. O escuro é apenas uma parte da vida, não algo para temer. Confio em vocês e sei que estão prontos para essa jornada, disse ela, com um sorriso tranquilo. Teresa e Ricardo estavam nervosos, mas confiavam na mudança que viam em seus filhos. Eles sabiam que aquele era um momento crucial para o desenvolvimento de Lucas e Laura, mas ao mesmo tempo sentiam um aperto no peito. Deixar os filhos dormirem sozinhos era um grande passo. A primeira hora foi tranquila. Os gêmeos estavam calmos, conversando baixinho entre si, compartilhando segredos e rindo. Mas conforme o tempo passava, o silêncio tomou conta do quarto, e o medo sutil começou a voltar, especialmente em Laura. "Você está com medo, Laura?" perguntou Lucas, ao perceber que sua irmã estava tensa. "Eu estou tentando não ficar, mas é difícil." Ela respondeu.
Lucas segurou a mão dela e disse: Eu também estou com medo, mas eu prometo que vamos passar por isso juntos. Eles se deitaram, e foi então que algo mágico aconteceu. Os medos começaram a diminuir à medida que conversavam sobre o que haviam aprendido com Helena. A respiração consciente os ajudou a relaxar e o medo do escuro não parecia mais tão grande. Juntos, eles conseguiram acalmar seus corações. Na manhã seguinte, Teresa e Ricardo encontraram os gêmeos dormindo profundamente, com os rostos serenos. Era a primeira vez em muito tempo que isso acontecia. Eles sabiam que, embora fosse apenas uma noite, aquela conquista simbolizava o fim de um ciclo de medo e o início de um novo caminho para os gêmeos. Capítulo 8. O retorno de Helena. O tempo passou, e as noites tranquilas continuaram. Os gêmeos estavam se tornando crianças confiantes, não mais consumidas pelo medo. Helena, que havia se afastado gradualmente, decidiu voltar para a casa dos Oliveira para uma última visita. Ela queria ver com seus próprios olhos a transformação completa das crianças. Quando ela entrou na casa, Lucas e Laura a receberam com abraços calorosos. A gente fez tudo o que você nos ensinou e agora não temos mais medo, disse Laura com um sorriso largo. Helena olhou nos olhos dos dois e viu algo que a emocionou profundamente: paz. Teresa e Ricardo estavam radiantes. Eles não acreditavam no quanto haviam mudado e agora podiam ver seus filhos crescendo de maneira saudável e feliz. Helena os olhou com ternura e disse: O trabalho de vocês foi fundamental. Eu apenas ajudei a mostrar o caminho, mas a força estava sempre com vocês. Durante a visita, Helena fez questão de conversar com os pais. Agora, o mais importante é continuar nutrindo essa confiança e empatia que vocês têm com seus filhos. Eles aprenderam a ser vulneráveis e fortes ao mesmo tempo, e isso é um grande presente. Helena, com sua serenidade, ajudou Ricardo e Teresa a entenderem que a jornada de seus filhos não estava terminada, mas que a base estava sólida. A confiança era o pilar mais importante que ela havia colocado em suas vidas. Nós nunca mais vamos esquecer o que você nos ensinou, disse Ricardo com a voz embargada. Você foi a chave para a nossa felicidade novamente. Helena sorriu suavemente e respondeu: O mérito é de vocês. Eu apenas abri uma porta. Vocês tiveram a coragem de entrar. Ao se despedir, Helena deixou um último conselho. Lembrem-se de que o amor nunca falha. Quando vocês olham para os outros com os olhos do coração, é assim que se transforma o medo em força. Enquanto ela saía da casa dos Oliveira, os gêmeos acenaram da janela, agradecendo silenciosamente por tudo o que haviam vivido. Helena havia cumprido sua missão. A transformação estava completa. Capítulo 9. O legado de Helena. Com o passar dos meses, Lucas e Laura continuaram a florescer. Eles não só se tornaram mais tranquilos à noite, mas começaram a se destacar em diversas áreas de suas vidas. A confiança adquirida com a ajuda de Helena foi a base para novos desafios que surgiram. Eles começaram a ser mais confiantes na escola, com Lucas se destacando nas atividades de arte e Laura na leitura. Os professores notaram a diferença em ambos, pois agora eram crianças mais participativas e abertas. As noites se tornaram momentos de descanso genuíno, onde os gêmeos não mais temiam o escuro. Eles estavam aprendendo a se valorizar, a lidar com seus próprios sentimentos e a compreender que a coragem vem da aceitação. Ricardo e Teresa observaram com orgulho o crescimento dos filhos. Eles sabiam que o que havia sido conquistado não era apenas uma vitória pessoal para as crianças, mas para toda a família. O medo havia sido substituído por uma confiança sólida, que unia todos ainda mais. Os pais passaram a aplicar o que haviam aprendido com Helena em suas próprias vidas. A paciência, a empatia e o amor se tornaram os pilares não apenas na educação dos filhos, mas também no relacionamento entre o casal. Embora Helena tivesse se afastado fisicamente, ela continuava presente no coração de todos.
Ela havia plantado sementes de confiança, e essas sementes estavam florescendo todos os dias. Anos depois, quando Lucas e Laura se tornaram adultos, eles olhavam para trás e viam Helena como a mulher que transformou suas vidas. Eles nunca esqueceram as lições de empatia e confiança que ela lhes ensinou. O legado de Helena não foi apenas sobre superar o medo do escuro, mas sobre viver uma vida cheia de coragem, amor e compreensão. Ela havia sido a luz que guiou a família Oliveira para um novo futuro, onde a paz interior era a maior riqueza que possuíam. Capítulo 10. A paz final. Com o passar dos anos, os gêmeos cresceram e seguiram caminhos distintos. Lucas se tornou um artista renomado e Laura uma escritora de sucesso. Ambos carregavam com eles os ensinamentos de Helena, que os ajudaram a se tornar adultos confiantes e compassivos. Em um evento de arte, Lucas estava expondo suas obras quando, de repente, avistou alguém familiar. Era Helena, que havia voltado para visitá-lo. Eles se abraçaram emocionados. Helena estava orgulhosa do homem que Lucas se tornara, e ele igualmente grato. "Você foi mais que uma babá para nós", disse Lucas com os olhos brilhando. "Você foi a pessoa que nos mostrou que o amor pode transformar qualquer medo." Laura, que também estava no evento, se aproximou com um sorriso tranquilo. "Eu nunca teria sido capaz de escrever sem o que você me ensinou. Suas palavras ainda ecoam em minha mente todos os dias." Helena sorriu, os olhos cheios de emoção. Ela sabia que sua missão estava cumprida. Não era mais necessário intervir, pois os gêmeos estavam agora vivendo suas vidas com a confiança e a força que ela os ajudou a descobrir. Ela se despediu deles com a mesma calma e serenidade que sempre teve, deixando uma última mensagem. "Vocês são mais fortes do que imaginam. Lembrem-se sempre de que a paz vem de dentro." Anos depois, em uma noite tranquila, os gêmeos, agora adultos, se reuniram para celebrar a vida e as lições de Helena. Eles sabiam que, sem ela, suas vidas seriam muito diferentes. Ela havia sido a chave para a verdadeira liberdade. E assim, o legado de Helena continuou a viver, não apenas nas memórias, mas nas ações diárias de Lucas e Laura, que com seu amor e empatia transmitiram a mensagem que receberam, que com coragem e compreensão tudo é possível. Naquela mansão, onde antes reinava o silêncio inquieto e o medo invisível, agora havia paz. O riso leve das crianças ecoava pelos corredores e as noites, antes longas e sombrias, se tornaram momentos de descanso verdadeiro. A transformação de Lucas e Laura não foi obra de mágica, mas de algo ainda mais poderoso: a escuta, a paciência e o amor. Helena não trouxe fórmulas prontas, mas uma presença silenciosa que ensinou, com gestos e palavras simples, que todo medo pode ser abraçado e transformado. Ela não apenas ajudou duas crianças a dormir, ela despertou nelas a coragem de viver com o coração aberto. O tempo passou, mas o que ela plantou floresceu. A família Oliveira jamais voltou a ser a mesma. Eles aprenderam que mesmo com toda a riqueza do mundo, é no olhar atento, na empatia e no cuidado genuíno que mora a verdadeira cura. E se essa história tocou o seu coração, não vá embora sem se inscrever no canal. Aqui, contamos histórias reais e transformadoras que mostram que o amor pode mudar tudo. Ative o sininho para receber cada nova história e continue essa jornada com a gente. Você é parte disso.